Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow1, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E como sempre, vamos falar sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, negócios, ambiente de negócios. E hoje com um tema que eu vou dizer para vocês, as pessoas têm um pouco de receio às vezes de falar disso, mas é justamente esse receio, esses tabus talvez, que deixam os empresários, as pessoas que querem investir, os empreendedores, distantes do resultado. Distantes, eu me arrisco a dizer, do dinheiro. Quer falar sobre custos. E aí, para falar sobre custos, eu trouxe Giovanni Colassico, que é um excelentíssimo senhor comendador. Dr. Giovanni Colassico recebeu esse título após reconhecimento na criação de uma metodologia, né? Então ele vai falar um pouco sobre isso. O Giovanni é mestre em controladoria, ex-professor, já formou mais de 5 mil alunos, é consultor de empresa em contabilidade, controladoria, gestão. Gente, você quer uma pessoa para te orientar em gestão de custos? Giovanni Colassico, assim, sem dúvida alguma. Primeiro de tudo, muito obrigado, Giovanni, por aceitar o convite e estar aqui para um tema tão difícil, às vezes, para as pessoas entenderem. Vamos ver se a gente consegue tirar esses mitos. Primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença. Rodrigo, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu entendo que a economia está passando por uma crise e quando a gente fala em crise, né, automaticamente as empresas começam a vender menos. E, consequentemente, ela tem que gastar menos. Então, acho que esse bate-papo pode ser esclarecedor para muita gente. Perfeito. Então, eu já quero começar com a seguinte pergunta, Giovanni. Eu tenho um monte de coisas que eu anotei aqui com base na sua trajetória, mas principalmente dentro de ambiente de negócio. E a palavra custo, eu sou empresário há muitos anos, a gente já se conhece, o Giovanni já me ajudou bastante também em muitos momentos. Então, eu já tenho um certo conhecimento a respeito disso, mas eu admito que no começo, quando eu escutava a palavra custos, sabe quando eu escuto a palavra custo, eu penso assim, dinheiro, né? Aquilo que eu vou pegar e vou gastar. É um boleto que eu vou pagar, um fornecedor que eu vou pagar, uma pessoa que eu vou, um funcionário que eu vou pagar. Enfim, eu sempre penso em alguma coisa que eu estou gastando. E quando a gente pensa em nível gerencial, principalmente com os desafios de uma questão macroeconômica, desafios de questões sociais, sazonalidade, enfim, a gente vai falar dos desafios. Mas o ponto é, custo é muito mais do que isso. Então, numa linha geral, custo, pensando nesse ponto de vista do ambiente de negócios, como é que a gente pode conceituar custos? Bom, a palavra custo, ela é um pedaço dos gastos. Então, o certo é falar gestão de gasto. Porque eu posso ter o gasto que é custo, posso ter o gasto que é despesa, então gastar dinheiro é fácil. Eu posso gastar dinheiro investindo, né? Eu gastei dinheiro comprando esse mobiliário aqui para montar um estúdio. Eu gastei o dinheiro. Né? Mas isso é custo, é despesa, é investimento, percebe? Então, a nomenclatura é importante, principalmente quando você, numa empresa, precisa montar um plano de contas. Então, eu quero saber se a minha operação dá dinheiro. Eu vou ter a receita, o custo e a despesa. E as pessoas colocam tudo no mesmo balaio, vamos chamar assim? Por exemplo, você falou custo, despesa e investimento. 3 formas que eu tenho de tirar dinheiro do meu bolso. Os empresários, ou pelo menos uma boa parte deles, eles acabam colocando no mesmo lugar. Esse é um problema? O normal, né, o pequeno e o médio empresário que não tem muita formação, é administrar a empresa com 2 direcionadores. Receita, então se está vendendo tem receita, e olhar de caixa. Tem dinheiro, paga a conta, não tem dinheiro, não paga a conta. Né? Só que isso é um olhar, vamos chamar, míope. Existem, obviamente, ferramentas, ciência, que poderia ajudá-lo a administrar melhor as suas finanças. E aí, quando você fala de custo, despesa e investimento, já num primeiro momento eu tracei aqui uma linha para a gente tentar explicar tudo isso que a gente está falando para as pessoas e elas utilizarem aqui o programa, tanto na TV ou como fica nas redes da BMC, até para ir lá, deixa eu ver aquela entrevista do varejista com o Giovanni, para anotar mesmo, sabe? Como é que a gente começa essa história, Giovanni? Vamos pensar numa empresa, por favor, fica à vontade para escolher o exemplo. Se você puder escolher exemplo do varejo, já que o programa é o varejista, eu te trouxe aqui para isso. Vamos pensar uma loja de roupa, uma loja de sapato, enfim. Vamos pensar num varejo, o que é custo, o que é despesa, o que é investimento e como eu entendo isso de uma maneira gerencial. Podemos começar daí? Sim, podemos. Acho que a gente está falando com pessoas que são não técnicas. Sim. E que têm essa dificuldade. Ora, primeira coisa, separar custo de despesa. Custo tem a ver com produção. A teoria de custo nasceu na indústria, por isso que a gente fala que tem a ver com produção. Tá. Mas no comércio, custo é a aquisição da mercadoria. Né? Então, não entra só o valor da mercadoria. Se eu tenho, por exemplo, um gasto
que é um frete para fazer chegar a mercadoria na minha loja, aquela mercadoria me custou o frete mais a mercadoria, né? Isso, vamos falar assim, é muito útil para quem importa. Então, quando você importa, por exemplo, essa caneca, você tem todo um custo de nacionalização, de frete, né? O navio que vem, os impostos que você está pagando para nacionalizar esse produto, e aí quando ele está disponível para venda, tudo que eu gastei antes é custo. Percebe? Tá. E a pessoa muitas vezes pensa só no custo da caneca, né? Exato. Vamos admitir, por favor, gente, valores meramente ilustrativos, tá bom? Vamos admitir que a gente vende essa caneca a R$30. E aí eu vou no meu fornecedor, eu vou vender, eu tenho aqui um e-commerce, eu vou vender, ou uma loja física, tanto faz, eu quero vender 500 canecas. Muito bem, eu vou lá comprar, qual é o preço de custo dessa caneca? Por favor, de novo, gente, ilustrativo, R$5 o valor da caneca. Então ele fala, beleza, eu tenho R$5 de custo da caneca, eu vou vender lá 30, eu vou ter 25 de lucro. Essa é a cabeça dele, né? E na verdade não é lucro, ele tem uma margem bruta aí nessa operação, né? Mas desde que o produto está disponível para venda, qualquer gasto que eu tenho depois é uma despesa. Então eu tenho despesa de marketing comercial, muitas vezes para entregar esse produto no cliente, que seria um frete. Então, se fosse resumir, tudo que eu gastar até que o produto esteja disponível para venda é custo. Dali para frente é uma despesa, que seria um gasto com o esforço dessa venda. Você consegue me dar um exemplo? Pode pegar a caneca ou qualquer outro. Quando você fala esforço dessa venda, por exemplo, área comercial. Área eu vou ter comercial. um vendedor que vai ser comissionado. Exato. Então, eu vendo a caneca por 30 e pago 10% de comissão. Tá. 3. 3. Esses 3 é uma despesa, né, de comissão, uma despesa comercial. Que a gente não categoriza como custo. Não é um custo. Tá. Então, assim, eu tenho que somar os custos mais as despesas, para que aí eu entenda uma questão de margem mesmo que eu tenho desse produto. E continua, por favor, é só para eu ir caminhando. Aí a gente entra em outra semântica, que é a diferença entre fixo e variável. Né? Aí tem depois o direto e o indireto. Então já vai nessa história para mim. Fixo e variável, direto e indireto, por favor, Vamos Giovanni. lá. O fixo independe, aquele gasto independe do que aconteça na sua operação. Depois de 30 dias você vai ter. Você vai ter que pagar o contador, você vai ter que pagar o aluguel. Se você tem lá uma equipe de pessoas, você vai ter que pagar a folha de pagamento. Vendeu, não vendeu, produziu, não produziu, é fixo. É fixo. Esse exemplo da despesa de R$3 de comissão, ela só existirá se você vender. Né? Então, você só vai ter que pagar o vendedor se ele vendeu. Percebe? Né? Então, eu só vou ter que recolher o imposto sobre a venda se eu vendi. Então, aí entra como despesa. Entra como variável. Como variável. Isso. Perfeito. Então, nessa coisa do fixo e do variável. Tá. E aí, quando você fala do direto e do indireto? Aí tem a ver muito com a indústria, né? Então, tem uma palavra que chama rateio. Sempre que tem rateio, é indireto, porque o custo direto não tem rateio. Consegue dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Se eu e você, a gente for comer uma pizza e a conta der R$200, a gente pode chegar a dividir a conta meio a meio, 100 para cada um. Tá. Mas daí a gente pode ter um outro critério de rateio. Você fala assim, Giovanni, você pediu uma pizza mais cara, você tomou vinho. Eu não tomei vinho, eu bebi água, então agora eu vou querer um outro critério de rateio. Percebe? E aí a gente pode chegar ali depois de vários raciocínios de rateio e falar assim, vamos dividir meio a meio mesmo. Mas aí é uma liberalidade nossa. Mas qual que é, talvez, o grande segredo sobre a palavra rateio? Sempre é subjetivo. Porque você pode ter vários pontos de vista, mas sempre é subjetivo. Critério e definição de critério de rateio é sempre subjetivo. E aí eu te faço uma pergunta bem direta. As empresas, os empresários, eles estão realmente preparados para fazer uma gestão de custos? Eu estou usando o termo correto? Gestão de custos. Sim. É o termo que se usa, né? Mas deveria ser gestão de gastos. Tá. Mas vamos lá. Não estão preparados, porque para fazer isso precisa ter conhecimento. Né? E a gente entende que eu dou aula há 18 anos nas principais universidades. E nessa cadeira de custos especificamente. E eu entendo, né, que não há profissionais suficientes para poder atender os 20 milhões de CNPJs que hoje existem no Brasil. 20 milhões de CNPJs? 20 milhões. 20 milhões. Então, né, um número que eu sempre falo, né, a grosso modo,
20 milhões de CNPJs, 500 mil contadores, 40 contadores para cada empresa. Né? Não tem como um profissional fazer toda a contabilidade, incluindo a contabilidade de custos, bem feito nos 20 milhões de CNPJ. Não tem como. E aí como é que o empresário que está ouvindo a gente, Giovanni, e ele está talvez se identificando com o que você está dizendo, ele se identifica e fala, caramba, tem aí coisa que eu preciso aprender, tem coisa que eu preciso fazer. Qual que é o primeiro caminho que você dá para ele? Assim? Porque quando você fala, e por mais que seja talvez doído para o empresário ouvir, eu fiz a pergunta, os empresários e empresas estão preparados? Você falou, na minha opinião, não. Então o que ele faz, assim? Por mais que a gente possa dizer, ele vai fazer um curso, não sei o quê, não vou nem entrar nesse mérito, eu vou dizer assim, na prática, ele está lá agora na empresa dele, o que ele faz, Giovanni? Bom, eu sempre falo, né, que o empresário ele tem que começar pelos números. O que é contabilizar as coisas da sua empresa? É olhar o que já foi. Ora, se ele não consegue olhar o que já foi, como é que ele vai ver o que está rolando no negócio dele para ou planejar melhorias, né, ou sanar problemas que ele está vendo ali que virou um ralo? Então, se ele não tiver muito bem esses números, que eu chamo que são os exames, eu brinco, né? Quando você vai num cardiologista, antes de ele te dar o medicamento que você precisa tomar porque você está se queixando, ele faz exames. Os relatórios, balanço, DRE, fluxo de caixa, não deixa de ser o exame que conta a história daquele paciente que é a pessoa jurídica. E Giovanni, você tocou num ponto que eu já falei outras vezes aqui com outros empresários, e eu quero muito conversar com o público em casa, assim, quando você fala desse exame, ou desses exames, melhor dizendo, e acesso aos números, eu também faço consultoria numa área de treinamento, diferente da sua, que é nessa área de gestão de custos como um todo, mas assim, quando eu vou atrás de determinados números, independente da natureza que eu vou atrás, da natureza que você vai atrás, eu vejo que os empresários têm muita dificuldade de conseguir esses números. Isso é normal. Isso é normal? É normal. E o que ele tem que fazer? Vamos supor, ele não tem esse acesso agora, como é que ele consegue começar a fazer esse acesso, por exemplo? Eu vou dar um exemplo, né? Tem dois sistemas de custeio. Né? Um sistema obrigatório, que seria o sistema que o fisco exige, e um sistema que é um sistema mais gerencial, onde ele vai conseguir enxergar margem de contribuição, margem de segurança, ponto de equilíbrio. Mas se a gente olhar os números das empresas, muitas vezes o sistema que ele usa, o ERP que ele usa, está parametrizado para o sistema com finalidade de atender às exigências do governo. Então, você falou, ele tem dificuldade de conseguir esses números? Tem, porque esse outro sistema gerencial, ele muitas vezes utiliza critérios de rateio diferentes. Porque se a gente for fazer uma analogia, esse aqui é para o governo ver, esse aqui é para o empresário enxergar a empresa dele e tomar as melhores decisões. Aqui ele tem que atender uma legislação, mas aqui ele tem que atender ele enquanto empresário. É ele que vai tomar decisão. É ele que tem que enxergar o número da forma que ele quer ver. E não trabalhar com o número, muitas vezes, parametrizado na função obrigatória. E aí você está tocando num ponto que eu vou trazer um pouco para o varejo, de algumas entrevistas que já teve aqui, que já tiveram aqui. E aí a gente tem um seguinte caso que eu vou passar para você, de alguns empresários, de algumas marcas. Muitas marcas estão ouvindo, vão se identificar, que lembraram que estiveram aqui, mas é para a gente citar porque isso se aplica a muitos outros casos também, que é o seguinte, expansão. Então, você tem um produto, eu tenho duas grandes empresas aqui que eu faço consultoria, por motivos óbvios de ética, eu não vou citar. Uma que está com uma grande dúvida e outra que está com um grande desafio. E aí eu quero te perguntar se gestão de custo ou essa gestão toda que você mencionou tem a ver. Que é o seguinte, caso número 1, a empresa tem perto de 60, 70 lojas próprias, tem um produto altamente, que vende muito, que teve uma aderência muito grande ao público, e aí a loja está agora, a marca, né, está dizendo, abro para franquia ou não abro? E aí dentro do conselho há uma divergência, há hoje quase que uma divisão entre abre para franquia ou não abre para franquia. E aí a dúvida é a seguinte, onde é o ponto da dúvida? Depois eu vou terminar esse primeiro caso, depois eu vou para o segundo, mas eu quero te perguntar do primeiro. A dúvida é a seguinte, ela falou assim, a pessoa para mim, se eu abrir para franquia, claramente eu vou precisar de um outro CD, porque o meu produto é perecível. Perfeito. Se eu botar um outro CD em algum lugar do Brasil, a operação talvez não pare de pé, porque botar um outro CD é muito caro agora para a gente fazer. Tudo bem. Então eu não abro,
faço essa expansão, mantenho em CD. A qualidade que vai chegar lá na ponta, desses lugares mais distantes de onde é o nosso CD, não vai ser a mesma daqui. As pessoas não vão ter a mesma percepção de valor do meu produto. Produto fresco. Produto fresco. Aí veio a grande interrogação. E a pessoa conversou comigo, o que eu faço? E aí, óbvio que eu não vou ficar aqui revelando, mas o ponto é, de onde ela parte de um raciocínio desse, Giovanni? Veja, o Brasil é muito grande, né? Então a gente tem clientes nessa coisa da consultoria que ele tem operação aqui no Sudeste, mas também atende Nordeste, né? E esse custo de deslocamento, né, ele muitas vezes inviabiliza. Não só isso, vender para outro estado tem uma questão tributária que também pode inviabilizar. Então, talvez, né, o segredo é esse crescimento num sistema caracol. Se a gente pega o estado de São Paulo, né, grande parte da riqueza do Brasil está aqui. Será que ela já explorou essa proximidade da onde ela está? Estou entendendo que ela está em São Paulo. Ela está em São Paulo, começou esse espiral. Só que agora está vindo muito pedido de regiões que não estão nesse espiral. Vou dar um exemplo aqui. A região norte, por exemplo, que pensando em sudeste, tem uma distância em quilômetros. Região norte e nordeste razoável, né? E aí uma malha viária complexa, muitas vezes, para fazer chegar. E aí tem essa dúvida. Mas você pega grandes redes de franquia, que muitas vezes trabalha com chocolate, com sorvete. O frete, hoje é um negócio que decide se vai ter lucro ou não. Porque o custo, né, rodoviário, que é o modal que o Brasil escolheu para ter, inviabiliza muitas vezes. Segundo caso, bom, mas se você fosse dar uma dica, seria o crescimento em espiral, independente vamos chamar assim, da demanda que está vindo de fora. Eu estressaria essa fábrica atendendo esse espiral para não perder qualidade, né? E depois, talvez justificaria ter uma fábrica no Nordeste para atender outra região. Mas aí fazer caixa primeiro, suficiente. Essa é a sua orientação. Não, mas veja, tudo tem que fazer conta. Claro. Tudo é muito mais conceitual que a gente está dizendo aqui. O segundo exemplo de uma outra empresa grande também, que há 3, 4 anos entrou no mercado, né, também na área de perecíveis, né, por isso que eu estou fazendo questão de dar um exemplo muito similar. Entrou, abriu própria 1, 2, 3, 5, 10 lojas em menos de um ano, viu uma demanda de pessoas por franquia absurda, resolveu abrir para franquia, foi para, acredite, em 2, 3 anos, quase 500 lojas no Brasil, tá? E agora sim, as lojas estão com faturamento é bom, só que está com um problema logístico, operacional, de entrega, de qualidade, que assim, eles estão com o desafio de resolver. O que você tem a dizer nesse sentido? Veja, crescer com essa velocidade não é simples, né? Primeiro, crescer precisa de estrutura. Estrutura demanda dinheiro, né? Então, vender 500 taxas de franquia não é tão difícil, né? Agora, estruturar 500 lojas, treinar equipe para essas 500 lojas, manter uma cultura, né, onde você vai ter uma conformidade e todas as lojas terão o mesmo atendimento. Enfim, não é tão simples, né? E aí você precisa ter uma equipe, um back-office muito bom para que você consiga deixar o padrão da franquia, porque franquia você vende um padrão. Você vende um padrão. Né? Acho que o mote da franquia é o padrão. E aí, esse franqueado, ele tem que ter talvez um esforço adicional, porque ele é responsável pela loja dele, né? Então, esse franqueado, ele quer o padrão, mas se a franqueadora não der a estrutura que ele precisa, né, ele fica meio que órfão. Mas agora, o que, por exemplo, essa marca faz? Que já cresceu, que já montou, fez isso. Né? Veja, para padronizar, tem que fazer chegar a informação na ponta, né? E é o trabalho que a Gouveia faz, né? Nessa coisa da universidade corporativa, nessa coisa de fazer chegar na ponta. E aí os desafios, né? Ele tem que, se ele fornece o item que você já disse que é perecível, se ele tem a fábrica, ele vai ter que agora fazer chegar nos pontos, nesses 500 pontos. E ele vai ter que arcar com esse lucro todo que ele teve, não sei se a palavra correta é lucro, mas com essa receita toda que ele teve, ele vai ter que arcar com, por exemplo, vai ter que tirar do caixa e mandar fazer um outro CD, senão não vai conseguir. Hoje um problema grande das empresas é logística. É logística. É logística. Né? E aí a logística, ela, né, tem alguns estudiosos que falam que não pode passar de 5% do valor do produto, né? Então, para que viabilize. E, de novo, tudo tem que fazer conta.
Mas eu acho que a palavra que tem que estar aqui é produtividade e eficiência. A logística tem que ser eficiente e tem que, com menos recurso, conseguir atender mais, percebe? Perceba. E justamente pensando nisso, olha só, a gente vive um cenário hoje no varejo, tem algumas anotações que eu fiz aqui justamente para trazer para você, Giovanni, em que as empresas elas sofrem, não sei se eu vou usar o termo correto, mas assim, uma diminuição, um estreitamento da margem, né? Sim, tá perfeito. Então, é isso. Então, eu vou vender um produto, de novo, meramente ilustrativo. Ele vai custar 30, mas aí eu tenho, contando com todos os custos, não apenas da matéria-prima, etc., todas as despesas, etc., me sobra ali, sei lá, por favor, ilustrativo de novo, R$5 só. Só que a concorrência está vendendo por 29, 28. E se eu não vender a 27... Não vende. Não vende. E aí, se eu vender a 27, o que era 5 de margem cai para 2. E eu não estou nem falando de percentual, estou número absoluto para ilustrar mais fácil. E agora? Veja, o tema gestão de gasto, gestão de custo, ele ganha relevância justamente por conta disso. Hoje, com a internet, com 3 cliques, você consegue ver se essa caneca vale 30 ou não. Tá. Percebe? Então, assim, como é que eu me torno competitivo? Se o preço não passa dos 27, 28, eu não posso vender por 30. Então, aqui embaixo eu tenho que ser eficiente. Eu tenho que ter produtividade, eu tenho que ter gestão de gasto para que eu consiga fazer o custo da caneca o menor possível para conseguir concorrer. Mas quando você fala de eficiência, você está falando do fabricador, vamos colocar assim, a indústria que fabrica a caneca, especifica mais isso para mim, Eu diria Giovanni, por que favor. a rede inteira tem que ser eficiente, né? Então, veja, você pode ter uma fábrica, você pode ter logística, você pode ter o varejo, uma loja física ou não, e depois tem que fazer chegar no consumidor. A cadeia inteira tem que ser eficiente para que esse consumidor consiga, né, consiga pagar toda essa cadeia e pague o preço que ele considere justo. E aí, principalmente, como eu citei exemplos de perecível, mas com certeza também os não perecíveis, acredito que vão entrar nessa questão, que é a gestão de desperdício. Porque é o que você está dizendo, né? Exato. Se a gente pensa no perecível, ou mesmo em alguns produtos não perecíveis, tem algumas formas conhecidas. Eu listei aqui porque eu já sei, já te conheço, já vi você falando em alguns lugares, as famosas 8 formas conhecidas, né? Você fala de superprodução, de espera, de transporte, superprocessamento, estoque, movimento, defeito, talento. Não sei se hoje a gente vai conseguir falar de todas. E já estendo o convite, de repente, para você voltar aqui e qualquer coisa a gente faz um programa sobre desperdício. Perfeito. Porque eu acho que esse tema é sensacional. Mas como é que hoje você consegue me dizer que a gente consegue fazer, pensando em varejo, perecível e não perecível, uma gestão de desperdício? Porque vale para os dois, né? Perecível e não perecível. Tô certo ou não? Tudo. Então como é que a gente faz isso? Gestão de desperdício vale para negócio. Tá. Então, assim, esses 8 pontos que você listou, vamos pegar um que é, por exemplo, a espera. Tá. Você tem uma fábrica, a gente falou aqui de fábrica. Essa fábrica, por produto sair pronto, ele passa por 3 processos produtivos. Se a gente entende que o processo B, ele tem uma capacidade, estou chutando aqui, 500 peças por hora, e o processo A, ele consegue fazer 700, não adianta esse aqui fazer 700, porque vai ficar 200 esperando aqui. Esse recurso esperando é desperdício. Percebe? Vou dar um outro exemplo de espera que é desperdício. A gente tem lá uma operação que é um galpão logístico. O que mais o caminhoneiro reclama? A demora para descarregar. Por quê? Porque ele fica esperando. Então você imagina, ele chega no CD e para ele descarregar, ele vai esperar 4, 5 horas para poder entrar na doca para descarregar. Eu estou com um equipamento que é um caminhão que hoje não é barato. Hoje a gente está falando de uma carreta ao valor de R$1 milhão de investimento, mais ou menos. E o motorista ali esperando. Isso é custo. Isso é desperdício do recurso da carreta, que poderia estar fazendo o trabalho, e o motorista ali de braço cruzado esperando. E quando você cita essa gestão de custos, como você mencionou, isso é uma coisa que, por exemplo, você orienta os empresários a conseguir identificar e fazer. Porque muitas vezes a identificação, por mais simples que o Giovanni está colocando aqui, isso eu posso garantir, também trabalho com algumas empresas de logística, não é tão simples assim. Não é tão simples. Não é tão simples, tanto identificar, mas principalmente resolver, tá? E faz como para resolver essa espera? Bom, você perguntou se o empresário está preparado para fazer gestão de custos. Eu disse que não. Porque esse olhar esses pontos de desperdício, por exemplo,
Outros fatores que a gente pode colocar além dos desperdícios, que é identificar gargalo, e daqui a pouco a gente pode explicar o que é gargalo, e mesmo o comportamento das pessoas que lá trabalham, tudo isso é um olhar treinado, né? É um olhar com foco em gastar menos para sobrar mais, né? Então, o foco da produtividade, acho que a frase que a gente fala hoje, que não é nova, é fazer mais com menos, né? Isso é ter produtividade. Fazer mais com menos. É aquele espírito que mesmo que eu estou faturando muito na minha receita, eu tenho que seguir fazendo mais com menos para eu dar cada vez mais margem e ter cada vez mais resultado. Eu diria que com 20 pessoas eu consigo atender, estou chutando aqui, 30 mil pedidos. Eu tenho que fazer com as mesmas 20 pessoas 50 mil pedidos. Percebe? Porque é mais com menos. Eu atendo mais gente, né, com menos recurso ou com o mesmo recurso. Giovanni, acredite, já passaram 30 minutos. Não acredite, eu tenho pelo menos mais umas 7, 8 perguntas. Eu já quero dizer para você voltar aqui. A gente marca uma data para você voltar. Mas eu queria, antes de encerrar com você, eu separei aqui. Eu queria que você desse alguma dica para as pessoas, principalmente as empresas, melhorarem desempenho. O que você tem para falar? A gente tem aí 1 minutinho e meio para a gente encerrar esse primeiro bloco. O que você tem para falar sobre melhorar o seu desempenho? E já te digo, você já está convidado para voltar, talvez para a gente fazer um programa sobre desperdício e gargalo, que eu acho que principalmente para o varejo é muito importante. Mas vai lá, dica para melhorar o desempenho. Acho que são duas coisas. Primeiro, se o empresário ele não está com seus números redondos, ele tem que começar a enxergar a empresa dele no papel. Porque ali tem tudo. Tem aonde ele decidiu pôr o dinheiro dele, que são os ativos dele, como ele resolveu se financiar, se é capital próprio ou capital de terceiro, tem a operação que ele enxerga na DRE, receita, custo e despesa, e tem a movimentação no caixa. Então a primeira dica é, tenha muito bem entendido a sua empresa em números. E a segunda dica seria foco em produtividade, que é isso, fazer mais com menos. Esse olhar atento, né, capacitado para falar, aqui tem desperdício, aqui tem gargalo. Aqui tem um comportamento do meu funcionário que, em vez de ele levar essa caixa rapidamente, ele demora muito, porque o andar dele é lento. Você fala, mas até isso a gente tem que olhar? Sim, até isso. Porque é o comportamento das pessoas, né? E, por fim, se a gente falar de comportamento das pessoas, os custos das empresas estão nas mãos das pessoas. Se ninguém está atento, não está treinado para isso, o dinheiro vai indo embora, os recursos vão indo embora. Giovanni, muito, muito obrigado pela sua entrevista. Eu não tenho dúvida, você que está assistindo agora, de repente você começou a assistir essa entrevista no final, acesse as redes sociais da BMC News, porque é uma entrevista para você assistir com um bloquinho de nota e com certeza trazer dúvidas para a gente. Eu já estendi o convite para o Giovanni voltar e a gente seguir com algumas coisas de gestão. Acho muito importante a gente falar disso no varejo. Muito obrigado pela sua presença, Giovanni. Vamos, acho que é importante falar que tudo que a gente disse aqui em 30 minutos está bem raso. Claro. Né? Não tem como aprofundar. A gente está ilustrando. Né? A gente está ilustrando, mas é assim, se hoje a empresa ela quer sobreviver, ela tem que ser eficiente nos seus gastos. Perfeito, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Imagina, já está convidado a voltar. Esse foi o Varejista no primeiro bloco. 1 minutinho a gente volta para o segundo bloco. A gente vai falar de Retail Media, que é são os dados que envolvem todo o negócio do varejo. A gente vai falar com o Célio Martinez aqui da Mercado e Consumo. Com certeza vai ser uma entrevista legal. 1 minutinho a gente já volta com o Varejista. Falei para você que era só 1 minutinho, voltamos e, como eu prometi, o assunto é Retail Media e eu trouxe sem dúvida nenhuma uma das pessoas que mais entendem hoje de Retail Media dentro do varejo, que é o CEO da Mercado e Consumo, Célio Martinez, que está aqui com a gente. Célio é uma pessoa que já está no varejo há muito tempo, começou, a gente vai falar um pouquinho dessa história, como empacotador de supermercado, tô falando certo, né? Então, assim, a gente vai ter muito para falar de hoje. Para mim, não sei se eu estou usando o termo correto, Célio, mas primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, Célio. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo. É um prazer falar em nome do varejo para o varejista. É isso. E acho que a palavra do momento, eu não sei se eu posso dizer febre, Célio, mas assim, o que eu tenho ouvido as pessoas do varejo falando do tal do Retail Media, Retail, obviamente, é varejo em inglês, e mídia, e que são dados, vamos chamar assim. O que é, para a gente começar a nossa entrevista, e tem um monte de case para a gente falar, aguarda que tem muita coisa interessante. Mas vamos começar a entender o que é, Célio, o Retail Media. Essa cultura de dados a partir de agora, ela provoca muito o varejo em querer consumir cada vez mais quem está do outro lado do consumo. E aí a gente começou a
A tela do computador, a tela do celular, a tela do seu supermercado, a tela do seu carro, com tudo isso, assim, tem um monte de informação. O que eu traduzo tudo isso num grande negócio? Essa nova cultura, eu não traduzo como febre, mas sim o tsunami do varejo. Por quê? Vai transformar a forma de como a gente vai enxergar o consumidor a partir de agora. Mas deixa eu ver se eu entendi. Quando você falou todas essas telas, é mais ou menos assim, vou tentar pegar um exemplo bem real. Eu e você, né? Como consumidores, eu estou dizendo. Tem aqui o meu computador está aberto, meu celular está aqui do lado, tem o meu Apple Watch que está aqui. Então eu tenho 3 telas. Eu vou para o meu computador, eu entro num supermercado, eu acesso, eu compro alguma coisa. Enfim, eu vou tendo acesso a muitas lojas. Eu tenho uma loja que eu fui comprar ontem comida, uma outra loja que eu comprei uma roupa e por aí vai. E vai ter uma... Vou colocar desse jeito para você explicar melhor. Uma interligação desses dados para o entendimento do meu hábito de consumo. Você tem um histórico todo de navegação que você deixa armazenado em todos os seus devices, em todos os seus produtos. Quando você acessa o seu computador, você tem um histórico de mais de 30 dias no seu celular. Você tem um histórico por onde você passou. Quando você passa por uma farmácia e você dá seu CPF, você passou por aquela localização. Quando você usa um sistema de rotas no seu celular, ele pegou sua geolocalização. Quando você passa no seu computador, você também deixa rastros. Claro. O que funciona a partir de agora? Essa integração, eu entender seu hábito de consumo, sua jornada por onde você passa, para poder promover, incentivar e, quem sabe, conduzir a você a uma compra. Mas esses dados, por exemplo, eles vão ficar com quem e de que forma? Esses dados, por exemplo, que você citou do meu comportamento. Então você citou coisas do meu comportamento. Como é que as empresas, como é que o varejo, melhor dizendo, vai acessar esses dados? Esses dados, eles são quase públicos, de alguma forma. Temos que saber separar o que é dado sensível, o que é dado público. Dado de jornada, de conhecimento, quem passa, ótimo, isso é de uma forma obrigatória, tem que ser sensível. Eu não posso saber quem é a pessoa que está lá. Mas quantas pessoas passaram, quem passou e de que forma passou, qual foi, de onde veio, para onde foi, isso é dado público. Quando você integra isso com o Waze, com o Google Maps, com outras ferramentas de geolocalização, você consegue trazer volume de tráfego, geolocalização, toda a parte de entendimento daquela localização em termos de loja. Tá. Isso funciona muito bem, para você entender. Qual varejista? Na web, você já deixa o seu rastro, porque você tem todo o histórico de navegação. No seu celular, onde você se movimenta. Seu Apple Watch, que você acabou de mencionar, por onde você passa. Claro, porque eu uso, por exemplo, o Strava aqui. Quando eu vou correr, eu vou com ele. Ele sabe onde eu estou, por onde eu passo. Esse hábito, por exemplo, de correr, está aqui no meu Apple Watch. Vou dar um exemplo para ti. Se eu quisesse fazer uma ativação através de uma marca esportiva, eu sabendo por onde a maioria das pessoas correm, eu faria uma ativação naquela localização onde tem o maior número de corredores profissionais. Por exemplo, eu moro na região ali da Zona Oeste, Sumaré, ali em Perdizes. Moro por ali, eu e várias pessoas que eu conheço por motivos óbvios do bairro, eu sei de pessoas que correm lá. É mais ou menos o que você está falando. Então, por geolocalização, sabem que, sei lá, o número, por favor, horário. Só um exemplo, o número, tá? 1000 pessoas por dia e principalmente no horário tal, passam, por exemplo, ali na Avenida Sumaré. Então você vai lá e orienta uma marca de produtos esportivos a naquele horário, naquele local, fazer uma ativação de produto. Eu entendi certo? Mais do que isso, eu posso ter uma tela interativa onde, naquele momento, para impactar você, eu coloco uma campanha de material esportivo naquele acesso. Isso funciona para você entender como que a gente pode trabalhar com retail media. Aquela tela vai existir 24 horas por dia. Só que naquele exato momento, quando tem um maior volume de pessoas que estão correndo e eu entendo que ali faz parte do meu público-alvo na campanha, eu começo a tratar aquilo como retail media. Eu levo uma campanha diferente para isso. E é isso que é legal, porque assim, não é que você tem o meu dado sensível, por exemplo, Rodrigo, CPF tal, data de nascimento tal, telefone tal. Mas você sabe que pessoas que têm esse hábito vão passar por ali. E isso é o retail media. Aí você vai fazer uma ação coordenada para as pessoas que você sabe que vão passar por ali. É isso, certo? Que é o que você falou de dado público e o dado sensível. Esse é o primeiro campo dessa jornada. Quando você estiver almoçando e passar por em frente de uma loja esportiva, você vai ser acionado de novo, porque o seu relógio foi ativado naquele momento. O seu celular também. Então eu vou fazer um push no seu celular, integrando a sua corrida, o seu hábito, aquele tênis que você viu naquela tela na Avenida Sumaré, com a loja, com a tela da loja naquele momento. Que eu fui almoçar no shopping tal, aí você tem já, por exemplo, as telas de LED, lá de visual merchandising, por exemplo, ali na vitrine, e eu já vou ler aquele tênis lá, o que vai me impulsionar muito a, por exemplo, querer fazer essa compra. Vamos levar um pouco mais, vamos estender um pouco esse momento. Quando você sentar no seu sofá, no final do dia, cansado e falar, agora eu quero relaxar.
vem um push no seu lado para um marketplace levando para aquele produto. Ou seja, a compra do sofá faz sentido nesse momento. E quando você fala da compra do sofá, eu anotei aqui alguns exemplos, até sabendo aqui, obviamente, da sua vinda. A gente tem ali algumas empresas, por exemplo, Meli, né? A gente está falando aí de Big Brother, uma informação que até o Célio me trouxe aqui, por favor, confirma se eu anotei certo. Perfeito. Cota de 150 milhões para... A gente pode falar aqui das marcas, fica tranquilo, Claro. Tá, Célio? Ali no BBB, né? Isso. E como é que você pode contar um pouquinho desse case da Meli? Porque você citou sofá na hora, me veio à cabeça esse case. Ótimo gancho. O que a gente tem olhado? O Meli hoje, 80% do seu volume de vendas, ele é impulsionado. Desculpa te interromper, Célio, só para quem não conhece Meli, explica só o que é Mercado Meli. Livre. O famoso Mercado Livre, que a gente está mais acostumado no dia a dia, na forma mais corporativa, a gente chama de Meli, mas ele é impulsionado, só para vocês terem uma noção, 80% é impulsionado através de retail media. E quando você olha que você tem hoje campanhas direcionadas, fazendo push, fazendo chamadas para aquele produto, guardando o seu histórico, geolocalização, tudo isso acompanhado no seu device, não olhando somente o aplicativo do Mercado Livre, mas também o Mercado Pago, que também integração com sistemas de pagamento. Ou seja, eu sei a sua jornada de compra e de pagamento. Eu sei sua capacidade financeira para comprar aquele produto. Não é à toa que eles resolveram patrocinar uma das maiores cotas do Big Brother a partir das 19 horas até as 20 horas, às 0 horas da noite, né, a meia-noite, 23h59, meia-noite. 23h59, você tem esse momento de ativação do Mercado Livre. Ou seja, aquela compra do sofá, ela é impulsionada pelo BBB naquele momento onde você está relaxando em algum momento. E é muito legal você falar isso. Estou me lembrando, por favor, se eu lembrar errado, me corrija, por favor, Célio. Mas algumas ações que eu vi do Mercado Livre lá no BBB, e eles justamente colocam assim, olha, se você acessar agora com o cupom tal, com o QR Code que está aqui na tela, etc, e você compra, então eles têm um controle completamente absurdo desse ROI que eles vão ter, e principalmente continuando o trabalho, vamos chamar assim, de retail media, estudando meu comportamento de acordo com o acesso que eu fiz. Tem um campo no bastidor que isso é fundamental. Esse cupom ele serve para poder definir o custo de aquisição de cada novo cliente trazido pela emissora. E aí a gente começa a enxergar de que forma. Se tantas pessoas compraram através daquele cupom, eu posso justificar para a emissora, falar, olha, você me gera tanto de incremento, você me gera tudo isso, e há uma revisitação em relação às cotas de patrocínio. Ou para mais, ou para menos. Isso é muito importante. Célio, nesse sentido do retail media, queria que você citasse mais algum caso. Eu sei que a gente conversou antes aqui, eu quero puxar esse caso porque eu achei muito interessante. Vai me corrigindo se os dados que eu anotei são corretos. 7-Eleven, 71 mil lojas em 17 países. Quando eu fiz essa anotação, eu fiquei olhando, será que eu anotei certo? Porque 17 países, 71 é o número invertido. São 71 mil lojas? 71 mil lojas nós tivemos na NRF esse ano. Para vocês entenderem, a NRF é um dos maiores eventos de varejo e nós chamamos como a meca do varejo global. Ela acontece em Nova York, nós somos através da Gouveia Experience, convidados por eles para poder participar de toda essa imersão, visitamos lojas, visitamos a própria conferência. E uma das grandes palestras foi da 7-Eleven, falando sobre retail media, que além deles conhecerem todo o tráfego nessa loja de conveniência, eles conhecem a geolocalização, quando as pessoas passam na frente da loja, como fazer um push para eles entrarem na conveniência e comprarem, adquirirem o seu produto. Eles agora estão partindo para um processo. Já estão digitais, já estão no físico, com 71 mil lojas, agora vão para a rádio. Ou seja, uma rádio digital reconhecendo a sua geolocalização, trazendo de alguma forma a campanha direcionada para aquele carro que está naquela rua naquele exato momento com uma loja da 7-Eleven. Mas espera aí, explica melhor esse negócio do rádio. Como é que isso vai funcionar na prática? A rádio digital é uma movimentação que o Brasil ainda vai passar por isso. Da mesma forma que veio a TV digital, nós vamos direcionar a campanha para aquele raio de distribuição. Ou seja, eu reconheço da mesma forma que existe essa campanha esportiva na Avenida Sumaré, vai existir para carros, vai existir para pessoas que estão ali através da rádio. Essa integração vai ser fundamental para você entender cada vez mais quem é o consumidor que está próximo da sua loja e como trazê-lo para dentro de casa. Nossa, esse case de 7-Eleven eu fiquei impressionado. E ele já tem, você me colocou algumas práticas de reconhecer o consumidor, né? Que chega lá. E é pela geolocalização ou outras formas de reconhecimento? Você tem várias formas. Você tem a geolocalização do carro. Existe, por exemplo, aplicativos, a Samsung com Android, você tem a Apple com iOS, você tem todo esse universo integrado, você tem o próprio Apple Watch, você tem todos esses smartwatches, né, que a gente chama, os próprios devices celulares, mas tem uma coisa que você acaba esquecendo. Você tem todo dia a geolocalização passada pela Google Maps e pelo seu device.
e você integra tudo isso numa grande fatia de negócio. Olha, todo dia o Rodrigo passa por essa avenida. Por que não fazer um push para ele em tal horário? Eu estou oferecendo um pãozinho de queijo, um oferecimento da Nestlé com Casa do Pão de Queijo. Por que não oferecer naquele exato momento que eu sei que ele vai parar em alguma padaria para poder consumir aquilo? Eu trago isso para dentro de casa, elevo o meu consumo, aumento o meu faturamento. Essa cultura de dados faz a gente mudar um pouquinho o prisma, Célio, de jornada do consumidor para o olhar do consumidor? Total. Eu preciso entender para onde o consumidor vai olhar a partir de agora, não mais por onde ele vai andar. Por quê? A multitela faz a diferença a partir de agora. Quantas telas nós temos no dia do trabalho? Nós temos um tablet, nós temos um celular, nós temos um computador, nós temos a televisão do escritório, nós temos N situações. A tela do elevador, a gente não pode esquecer nunca disso. Sim, a tela do elevador. Então, todas essas integrações fazem sentido para que a gente reconheça quem olha, por que olha e o que vai fazer com aquele olhar. E isso se torna um diferencial no retail media. Por quê? Quantas pessoas estiveram ali? Somente a informação da tela do elevador, para mim, não faz sentido. A integração daquela tela do elevador com um device, com o hábito de consumo, para onde ele vai e onde ele aterriza, essa junção se torna uma maquininha bem poderosa. As empresas do varejo hoje estão preparadas para essa cultura de dados? Quando eu falo preparadas assim, tanto em treinamento dos colaboradores, como de ferramentas para utilizar esse retail media de uma forma bem assertiva, como você está mencionando. Hoje o varejo ele tem essa cultura de dados já, vamos chamar assim, instalada nas empresas, ou é uma coisa que o varejo está iniciando esse processo para que isso seja mais, para que isso fique mais maduro, Célio? Vamos pensar do macro para o micro. Tá. O macro. Hoje nós temos uma relação da indústria. A indústria sempre precisou desses dados para poder consumir e inovar no seu portfólio de oferta para o mercado. Quando você procura a indústria e fala, olha, eu tenho oportunidade de fazer novos incentivos, novas campanhas. De forma antiga, era o tabloide, aquele jornalzinho que eu deixava na sua casa, aquele incentivo, aquela campanha, aquele cartaz que a gente deixava na frente do supermercado. Você não tinha inteligência porque você não sabia o quanto aquilo gerava de receita no final das contas. Você não conseguia ter o ROI, assim, né? Você não mensurava. Não dava para mensurar. Não dava para poder mensurar. Hoje em dia você tem de uma outra forma. O varejo entendeu que ele precisa cada vez mais trazer aquela informação para dentro de casa porque a margem do seu negócio não está na venda do produto. A margem do seu negócio está no reconhecimento de quem é o consumidor na ponta da gôndola. E aí que faz a diferença. É uma mudança de perspectiva muito grande. A cultura de dados vai descer da indústria para o varejo e vai integrar todos os canais. O que antigamente um tentava esmagar o outro, eles têm que se unir a partir de agora. E o varejo, como eu te falei, o varejo hoje está preparado, assim, as empresas estão preparadas para isso? Não estão. E a gente tem muito que treinar nessa hora. A gente precisa mostrar para esse varejo de que a indústria quer consumir dados, a gôndola precisa ser revisitada, a frente de loja precisa revisitar, o planograma da loja precisa ser revisitado, mas você precisa ter profissionais cada vez mais qualificados na ponta. De que não adianta eu incentivar, fazer campanhas, trazer dados, trazer tudo isso e eu estar com uma ruptura na gôndola. Ou seja, não ter produto para ofertar à venda. Porque não tive um profissional qualificado para poder repor aquilo naquele momento. Senão você faz todo esse trabalho na hora da ponta, não acontece isso, entre aspas, você joga tudo isso fora. Né? Algumas redes no Brasil, quando você pergunta numa gôndola, numa via dentro desse supermercado, fala, onde fica tal produto? Ele para o que ele está fazendo e te leva até lá. Entendi. E se tem alguém que tem experiência de gôndola, esse alguém se chama Célio. Porque, rapidinho, Célio, desculpa, mas eu acho que esse assunto é muito bom. Você veio dessa linha, você era empacotador de supermercado, então tem alguém que entende de gôndola aqui, é o Célio, né? Na década de 90 era o primeiro emprego. E eu sempre sonhei em trabalhar em outros setores, mas nunca me deram oportunidade, então eu nunca saí do varejo. Eu comecei como empacotador de supermercado, aliás, comecei como entregador de folheto no bairro da Vila Mariana, para um supermercado bem pequeno. Depois fui promovido a empacotador e repositor de mercadorias. Ou seja, essa gôndola, essa visita ao supermercado sempre fez parte da minha história. Que bom. É muito legal ver um empresário hoje como você, CEO da Mercado e Consumo, fala tanto de retail media com as principais empresas de varejo do Brasil, que começou ali, né? Na gôndola e entregando panfleto, entregando e colocando depois como repositor o produto na gôndola. Isso faz uma diferença muito grande para quando você faz uma consultoria ou você está junto com essas empresas, você ter propriedade para aquilo que você fala. Mais do que isso, eu acho, você reconhece o seu consumidor em todos os momentos. Quando ele precisa do produto, quando você empacota aquele produto e de que forma ele quer levar aquilo para casa, e quando você entrega aquele produto na casa dele, ele de alguma forma quer já separar
essa sacola vai para o banheiro, essa sacola vai para a minha geladeira, isso daqui, isso faz todo sentido. Você reconhece o hábito de consumo. E lá de trás, né? Estou falando isso há mais de 30 anos no mercado. Quero aproveitar esse gancho. Tem um case Swift, que é a questão de loyalty, Fantástico. que foi feita uma campanha com os fãs da marca. Pode contar um pouquinho esse case? Acho que ele é bem interessante para o nosso público. Vamos lá. A Swift, através da JBS, fez uma campanha para todos os fãs. Todo mundo que se cadastra numa loja Swift quer receber novas ofertas, promoções no dia a dia. Isso tudo, a Swift faz parte de um grande grupo, hoje um dos maiores grupos de proteína animal do mundo, a JBS. E aí o que eles fizeram? Falaram, olha, vamos fazer uma integração entre canais. E isso funcionou super bem. Nós trouxemos a ideia onde eles fizeram uma ativação de todo esse programa de fidelidade. Essa fidelidade fez um push. Dentro das lojas Carrefour, já existiam telas de retail media em cima das geladeiras da JBS, da Friboi. Eles fizeram um push de manhã. Só para vocês saberem, 38% de incremento no sellout, na venda. É muita coisa, push 38%. Na loja, o push na Swift, o push incrementou também a receita da loja do Carrefour. Ou seja, essa integração, a indústria entendendo essa informação, ela incrementa na loja própria e também no varejo. O que eu anotei aqui foi justamente isso enquanto você falava. Esse retail media, pelo que você está me dizendo, quando você pega uma indústria, né, e você pega um varejista, o varejista obviamente precisa da indústria para produzir e chegar o produto lá para ele poder vender. E claro que a indústria precisa do varejista na ponta para vender. Enfim, o retail media vai fazer com que essa cadeia seja ainda mais integrada e as empresas trabalhem mais junto. Essa é a primeira pergunta. E eu faço a segunda, não sei se eu estou fazendo a relação direito, por favor, fica à vontade para me corrigir. Um D2C, né? Então você pega, por exemplo, lojas que são distribuidoras, que são a indústria, que são fabricantes, que também estão indo para o varejo. Como é que essas integrações vão acontecer e se esse D2C vai aumentar ou vai diminuir? Vamos voltar para o olhar do consumidor. Vai lá. O consumidor ele vai procurar o que tem mais na sua proximidade. Se tiver mais vantagens na loja Swift, ele vai consumir na loja Swift. Se tiver mais vantagens no processo do seu próprio aplicativo, no Last Mile, o iFood, o Rappi, qual seja a marca que te entregue dentro de casa, ele vai procurar. Por um outro lado, ele também vai procurar o supermercado quando ele tiver essa ativação. O que faz a diferença é a indústria ativar, ter inteligência de quem consome e disparar isso para toda a sua base. Porque o consumidor não é somente de um comprador, ele é de multivendedores. O Carrefour é beneficiado, o Grupo Pão de Açúcar é beneficiado, a própria loja da marca, como JBS e Swift, também é incrementado. O que passa a ser um diferencial? Quem tem a loja própria no Direct Consumer, nesse processo, no DTC, ele se torna uma grande vitrine. E aí se torna o fã da marca. Baseado nisso que você falou, Célio, eu queria te fazer uma pergunta bem objetiva. Assim, rola alguma questão de concorrência? Ou seja, quando você pega, eu vou pegar o exemplo aqui que eu talvez mais consumo justamente aquelas questões de esporte. Você pega Adidas, você pega Nike, você pega Puma, que são lojas que foram para o varejo, estão ali, por exemplo, nos shoppings e de alguma forma concorrem com uma Centauro, com uma Decathlon. Então, é muito mais uma multiplicação para o consumidor ou uma divisão e uma concorrência? Qual é a sua visão a esse respeito? Eu não acredito que seja uma concorrência, mas sim um incremento de novas experiências. Quando você olha uma loja Adidas, uma loja Nike, ela não tem só a exposição do produto, ela tem experimentação, ela tem uma degustação. Quantas vezes você foi numa loja Adidas, Nike, tinha uma esteira para poder fazer o teste da pisada? Isso faz toda a diferença. Quando você olha para um varejista como Centauro, ele já teve no seu canal web uma experiência de que quero ver esse tênis, ele já sabe o que quer. Então, são novos canais de distribuição. Eu não acredito na concorrência, eu acredito no incremento. E a partir de agora é o seguinte, eu posso ver na internet, experimentar na loja da Adidas e comprar na loja da Centauro. Vai depender de quem tem a melhor experiência ou a melhor atividade em termos de receptividade, atitude anfitriã no varejo, porque nem sempre é o preço. O que vai fazer a diferença a partir de agora é a experiência e público treinado para poder fazer a venda acontecer. Na NRF, que você teve presente agora em janeiro, uma das coisas que mais foram faladas, segundo o que a gente apurou, é essa questão da integração entre o olhar do consumidor, como você disse, e as ferramentas de inteligência artificial. Hoje, como o varejo enxerga isso como tendência, ou seja, a colocação na prática da inteligência artificial no negócio? A inteligência artificial, no meu ponto de vista, veio para humanizar a relação. Olha que interessante, para humanizar a relação. Para humanizar a relação. Porque eu não consigo reconhecer 1 milhão de pessoas que passam na minha loja. Isso me ajuda a entender seu hábito de consumo, seu poder de compra e a sua capacidade de pagamento. A partir do momento que eu integro todas essas informações, trazendo todo esse universo de dados, com essa cultura de dados, ou por onde você passou, o que você fez, o que você consumiu, o que você pode consumir, o que você também não quer consumir,
eu acabo trazendo a inteligência artificial para poder gerar histórias, ativações, formas de ativação para 1 milhão. Ou seja, a inteligência artificial trouxe para poder dar escala àquela humanização que eu tanto queria fazer. Então, essa história de que a inteligência artificial, em especial no varejo, com alguns processos de automação, alguns processos que estão nas lojas, que vai, de alguma forma, substituir o ser humano, e isso é uma lenda ou não? Realmente o ser humano que trabalha, os colaboradores que trabalham no varejo, também vão precisar se reinventar? Eu não acredito que vá substituir. Eu acredito que vai incrementar a capacidade de atendimento. O ser humano precisa de contato humano. A inteligência artificial ela pode ajudar tudo, menos forçar a comprar. A compra ainda é decidida pelo capital humano. Então, a partir de agora, se não tivermos pessoas qualificadas na sua ponta, na sua loja, não fará diferença nenhuma você investir em tecnologia, inteligência artificial, seja a automação que você busque. Se você não tiver pessoas qualificadas e reter e saber olhar olho no olho para aquele cliente, esse investimento nada vale. Célio, para a gente encaminhar aqui para o nosso final, você é CEO de uma das principais plataformas de conteúdo de varejo, se não do Brasil, se não apenas do Brasil, mas da América Latina, que é a Mercado e Consumo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da Mercado e Consumo hoje, nesse sentido. Por que eu estou trazendo isso? Porque é um veículo de acesso à informação sobre o varejo, em que o varejista vai até a Mercado e Consumo e enxerga na Mercado e Consumo o lugar onde ele vai ter realmente as principais notícias de tendência, etc. Qual que é o trabalho hoje que a Mercado e Consumo realiza e como você consegue, por meio de uma editoria toda de informação sobre o varejo, integrar mais ainda o varejo e, por exemplo, surgir e trazer uma editoria, inclusive eu sei que está colocando a Mercado e Consumo uma editoria de Retail Media, justamente para exponenciar ainda mais o varejo como um todo. E por que eu te digo isso? Porque vocês se utilizam das informações e da editoria para exponenciar ainda mais os resultados do varejo. É isso. Tem uma forma que a gente sempre olha, é o olhar do consumidor. O que ele busca? O que ele quer a partir disso tudo? A gente usa a nossa cultura de dados dentro da Mercado e Consumo para poder entender o que o leitor busca todo dia. Ou seja, aquele trabalho apurado pelo editor-chefe, em todos os momentos que ele acaba entendendo qual a notícia que vai ser mais relevante, tudo isso, esse faro jornalístico tem que existir. Por um outro lado, eu trago dados, eu trago tendências, eu trago curiosidades. Ele está clicando muito mais naquela matéria quando se fala em retail media. Por que não explorar? Quem são as pessoas? Quem são os líderes que estão formando aquela nova comunidade no nosso modelo editorial? Isso faz toda a diferença para a gente. Quando a gente começa a entender o que o leitor quer, por onde ele quer olhar e o que ele busca, porque ele sai dali, ele vai para algum lugar e esse rastro, mesmo não sabendo o CPF, mas eu sei por onde ele passou e o que ele fez dali para frente, a gente começa a traduzir isso em notícia. Isso sempre será de forma orgânica, cultural dentro do time da Mercado e Consumo. Nós temos um núcleo editorial guiado por esse tipo de dado, nós temos um núcleo de marketing também guiado para poder levar essa notícia de alguma forma, traduzindo isso em pequenas comunidades. Comunidade de food service, comunidade de franchising, comunidade de retail media, comunidade tech e outras frentes que a gente tem a trazer. E qual que você acha hoje que são as grandes tendências do varejo agora para 24, para esse ano que começou? Com base no que você diz da Mercado e Consumo, como uma leitora dos dados como um todo, e quais setores do varejo você vê como mais promissores? Vamos colocar aí pelo menos 24, 25, 2024, 2025. Eu vejo material de construção como o grande caminho a partir de agora. O segundo semestre aponta isso como uma grande facilitador, né? O mercado vai reaquecer, o mercado imobiliário vai reaquecer com as novas taxas de juros, a queda da taxa Selic, ou seja, tem uma orquestra econômica facilitando esse universo. O consumo de moda hoje se torna cada vez mais exponencial, ou seja, você tem a globalização, marketplace trazendo de outros continentes para dentro de casa. Pet é uma loja que não deixa, mas tem um ambiente que eu olho com muito carinho e atenção, a área de food service. O food service, para mim, ele será a grande máquina de relacionamento. Vamos olhar para um caminho muito próximo. Quando você encontra com um amigo, você fala, vamos jantar? Vamos comer. Food service e alimentação fora do lar, tá? Só para pontuar. Verdade, desculpa não contextualizar. Imagina, só para contextualizar. Mas essa alimentação fora do lar, ela tem um caminho muito importante. Todos os nossos amigos, vamos sair para jantar? Vamos comer um churrasco? Vamos num bar? Sempre é relacionado com grandes experiências, com grande hospitalidade. Ou seja, o varejo vai trazer o food service para dentro de casa sim. Uma loja de moda vai trazer um bar, uma loja de maticom vai trazer um restaurante, e isso será a integração dessas grandes experiências para poder explorar cada vez mais
o tempo médio de loja, o ticket médio e a experiência dentro de casa. Track and Field fez isso em algumas lojas, né? Total. Né? Então, acho que esse é um exemplo muito bom. Muito importante. Célio Martins, muito obrigado. Acredite, já passaram também 30 minutos. As entrevistas hoje estão assim. Muito obrigado pela sua presença. Já fica estendido aqui meu convite numa próxima oportunidade, principalmente quando você tiver dados novos sobre o varejo. Por favor, me liga, me avisa para a gente trazer os dados aqui e a gente conseguir analisar, em especial, os dados do Retail Media. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, obrigado por vocês estarem com a gente. É isso aí. Esse foi o Varejista, eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Entrevistei aqui Célio Martins, da Mercado e Consumo. Semana que vem a gente volta com mais um O Varejista. BMC News, informação que gera valor. Um forte abraço, até mais.